Vamos lá então, estudantes. Hoje o tema será a justa medida e o caminho do meio, né? São formas, digamos assim, de tercer a filosofia grega, chinesa, indiana, e tercendo a filosofia, compreender até que ponto o que é justo para alguns seria injusto para outros, né? E qual é o caminho do meio? Será que é de fato o centro ou de fato seria um melhor meio para que todos tenham alcance ao que é necessário e justo, certo? Uma coisa muito importante, eu sei que a filosofia tem vários termos técnicos e às vezes até bem fora da nossa realidade de hoje, mas não se preocupem em estar o tempo todo tentando entender cada ponto, cada etapa, né? Tem uma recomendação aqui muito interessante nessas atividades que a gente passa remota, atividades e aulas remotas. É isso aqui, ó. Essas recomendações que trata, explore o que você sabe sobre o assunto, não se importe com ele. O que é que isso quer dizer? Não quer dizer também que para você não se dedicar e fazer de qualquer jeito, tá, gente? É você se dedicar de acordo com aquilo que você sabe sobre o assunto, né? A filosofia, ela é muito ampla, ela tem um grande leque de ideias, de informações, de termos, conexões, de ideias e pensamentos. Então, isso tudo de alguma maneira vai tocar no ponto de vista, às vezes até que você já tem, né, desde muito, mas por isso você não vai se preocupar tanto em acertar ponto a ponto, mas às vezes o seu ponto de vista possa ser também um ponto de comunhão, de encontro, de caminho para colocar nesse pé na estrada e seguir aprofundando nossos conceitos filosóficos. Vamos lá? Então, vamos lá, botando o pé na estrada. O início do desafio investigativo, eu gosto desse termo, né? Tanto é que não gosto muito de chamar estudantes de alunos. Vocês são estudantes, né? E estudantes é aquele que investiga, que pesquisa, que está em estudo constante, né? Então, o ponto investigativo dessa caminhada de hoje é pensar sobre a convergência de valores éticos na filosofia ocidental e oriental. Isso é muito importante até para quebrar aquela ideia de que a filosofia ela nasce na Grécia Antiga como se só a Grécia Antiga tivesse feito ou construído a filosofia. Não. A gente trata da Grécia Antiga como ponto de partida da filosofia pelos dados históricos, né, que são mais evidentes. Porém, em outras regiões, na África, na Ásia, no Oriente Médio, já existiam também filosofias. Porém, historicamente falando, os dados não são tão claros e evidentes, mas com certeza sim existiam, porque onde há ser humano, há reflexão, há intuição, há investigação. Onde existe um ser humano, onde quer que seja, mesmo no lugar mais remoto, há uma reflexão. Então, é possível fazer sim filosofia. Porém, a filosofia dita, que é aquela mais sintética, sistemática, ela foi mais aprofundada na Grécia que em outras regiões, pelo menos a partir do que temos como história. Ponto 1 aqui. Antes de aprofundarmos filosoficamente nas aproximações conceituais em torno da ética entre essas culturas, escreva um relato de opinião acerca das diferenças e semelhanças entre culturas orientais e cultura ocidental, no âmbito da arte, mitologia, religião, ciência, tecnologia, medicina, entre outros, né? Eu quero que vocês, primeiramente, anotem aí no caderno de vocês, no diário de bordo, né? O que é que vocês conseguem distinguir das diferentes formas de pensamento, mitologia, religião, ciência na cultura oriental da cultura ocidental? Muitas vezes a gente não sabe nem o que é o oriental e o ocidental. Gente, o Ocidente e o Oriente, hoje nós temos uma visão um pouco mais diversificada, não se resume, né, a divisão daquela linha, né, de Greenwich, onde separa o lado do ocidental da Terra do lado oriental da Terra. É muito além. Por isso que se trata mais de cultura e não de espaço geográfico. Até porque com a globalização as sociedades se miscigenaram, se misturaram. Então temos pessoas que têm uma cultura oriental,
bastante conservadora, mas vive geograficamente em uma sociedade ocidental, assim como vice-versa, né? Então a gente precisa ver aqui mais como cultura, não como um espaço geográfico, certo? Então, o Ocidente e o Oriente, né? Quais são as raízes? É claro que tudo isso começou, de modo geral, em ponto geográfico, espacial e social, mas hoje se tornou mais amplo essa visão, né? O que é que distingue a gente, né, ocidental, na nossa influência, principalmente eurocêntrica, nossa influência que é bastante latina? Como a gente pode perceber que somos distintos dos nossos irmãos, né? Nossos concidadãos orientais, né? Aqueles que são basicamente das regiões da Ásia, Oriente Médio, assim, se a gente analisar as suas culturas, suas histórias e suas ideias. Quais são as principais distinções entre nós e eles? Vocês podem fazer isso, como sempre, sem perder aquele foco. Não se preocupe em ter que acertar, mas sim a partir daquilo que você conhece. Né? Nesse caso aqui, vocês podem fazer sim um pouquinho mais de pesquisa apenas para enriquecer, mas tentem fazer a partir daquilo que vocês já conhecem. Então, esse relato vai ficar bem bacana, com certeza. Vamos passar aqui para o próximo ponto, né, sobre a questão da denúncia, né? Citaremos aqui a denúncia do orientalismo. O que é essa denúncia do orientalismo feita por Edward Said, né? E as reflexões de Merleau-Ponty, né, filósofo francês. A visão de que o Oriente se pauta no místico, sexualizado, violento, ingênuo, bruto, incivilizado, dentre outros atributos imaginados, conforme, né, foi denunciado por Edward, quanto à simplificação dos outros pelo mundo ocidental. Já Merleau-Ponty propõe uma visão do Oriente diferente do que se fez hegemonicamente na história da filosofia, contrastando duas concepções de verdade: a de natureza dialético-discursiva ocidental e a outra oriental simbólica e intuitiva, quando ela aborda especificamente a tradição indiana e chinesa. Nós vamos perceber que muitos filósofos, né, eu gosto muito de destacar Merleau-Ponty, propõe essa visão para entender o que é de fato cultura oriental daquilo que seja cultura ocidental. Porém, hegemonicamente, na história da filosofia, né, a maioria dos filósofos, influenciados pelas suas culturas, infelizmente ou felizmente, na sua maioria, de cultura ocidental, acabaram criando um tipo de rotulação daquilo que é próprio do Oriente e daquilo que é próprio do Ocidente. E essa rotulação fez muitas vezes, em vez de criar uma análise boa e mais filosófica, uma análise um pouco carregada de pré-julgamentos, né? E de um olhar, muitas vezes, de um ocidental querendo dizer o que é o oriental, ou um oriental querendo, achando que tem, digamos assim, respaldo para dizer e resumir o que seja a cultura do ocidental, certo? Então, isso ocorre vice-versa. Mas precisamos quebrar paradigmas, precisamos quebrar tabus. A filosofia não pode ser baseada, né, em verdades prontas, acabadas ou rotulações, né? Embora ela é influenciada por isso, mas ela sempre busca superar tudo isso. Mesmo os filósofos que são carregados culturalmente por uma grande influência religiosa, né, e de valores próprios, o próprio filósofo ele busca combater a si mesmo, né? Isso é enriquecedor. Vale a pena a gente refletir até sobre isso também. Lendo aqui algumas paisagens, né? É, Antes de falar da paisagem, essa natureza dialético-discursiva é muito importante. O que é essa natureza dialético-discursiva? Ou seja, baseada principalmente na dialética grega de Platão, Aristóteles, né, Sócrates, onde o discurso, o debate é mais eficaz na análise científica, filosófica de uma realidade, de um ser,
que propriamente daquilo que esse ser é em si mesmo e das intuições propriamente ditas, como assim foi colocada no Oriente. Então, o ato dialético, nós temos uma herança muito forte de Aristóteles, onde, através de seu silogismo lógico, buscava perceber as contradições dos discursos e argumentos, né, dos sofistas para mostrar que o filósofo precisa ter um argumento, um discurso lógico e com respaldos bastante evidentes com a realidade, para que, de fato, aquilo que se pensa, aquilo que se diz filosoficamente, seja próximo, pelo menos próximo e verdadeiro, e não seja falacioso. Já o Oriente, ele trata muito mais de uma análise simbólica e intuitiva, né? Se preza muito mais o símbolo que está envolto na realidade, nos conceitos, na visão, na relação com a natureza, na relação com o outro, que propriamente o discurso, né, que se tem do outro, ou a dialética, nesse debate que há entre as pessoas para se chegar a um consenso ou meramente, né, a um dissenso às vezes, né? E intuitiva, por que intuitiva? Porque parte de uma intuição, né, da própria razão, porém com um lado também do contato sensitivo muito claro. Essa intuição não é uma ideia que vem do nada, mas ela é simbólica e também ela pressupõe um contato com o real, em que faz com que exista um tipo de insight, né, intelectivo, para falar da realidade, falar das coisas, falar de si, falar do outro. Né? O falar ele vai vir com um posterior, um após, né? E a intuição seria então um ponto essencial, um ponto central no pensamento filosófico oriental. Vamos lá? Agora, o desafio da trilha é observar bem as imagens, fazer a leitura, né, da imagética, é interessante, a leitura imagética e permitir que sua mente filosofe com elas. Vamos lá? Nós temos aqui a primeira figura, dois britânicos, né, se enfrentando verbalmente pelo Brexit, né, que foi algo bem recente sobre a separação do Reino Unido da União Europeia. E nós temos aqui a figura 2, protestos contra o racismo das forças policiais se alastrando pelos Estados Unidos, né, por 3 dias. Nós percebemos aqui que não há uma disputa de discurso verbal, mas de um lado pessoas aparentemente, né, desarmadas, ainda de mãos ao alto, com gestos e em silêncio, do outro lado a polícia apenas, né, pronta, digamos assim, para um enfrentamento caso venha a ter algum tipo de ato violento. Então, nós temos aqui, se a gente analisar imageticamente, né, eu quero que vocês depois façam essa leitura, tentem distinguir qual é o intuitivo simbólico e qual é, né, o dialético discursivo, certo? E aqui vem, filosofando com as imagens, né? Eu vou deixar esse material no Google Classroom. Se vocês não conseguirem baixar esse material, podem me pedir no WhatsApp para que vocês respondam nessa atividade dessa trilha, né? Se vocês perceberem, eu já vou lendo aqui com vocês, quais sentimentos as imagens despertaram em você. Então, aqui é uma pergunta pessoal, então é necessário que vocês anotem no caderno de vocês, ou digitem na caixa de mensagem de informações, né, na caixa de comentários do Google Class, nessas perguntas que aqui estão. Ou também vocês podem responder digitando no meu WhatsApp no privado e, claro, colocando o seu nome, sua turma, né, e série que você está. As imagens apresentam elementos diversos da sociedade atual. O que é que vocês acham? Existe na sociedade atual elementos que estejam de acordo com o que vocês viram na imagem, que reflitam as imagens que vocês observaram? Quais são esses elementos? Esses elementos contribuem para amenizar o sofrimento humano e construir uma sociedade mais equilibrada? Por quê? O que é que vocês acham? De que forma esses elementos contribuem ou simplesmente não contribuem, apenas aumentam, digamos assim, o desequilíbrio social?
Então, vocês vão responder e dizer por quê, justificando, certo? Enfim, vocês vão poder perceber a segunda parte das perguntas. Comportamentos extremistas e radicais são fenômenos humanos tão antigos quanto a humanidade. Na atualidade, essas posturas estão se disseminando a partir das redes digitais, principalmente vocês veem tanto no Facebook quanto em outras redes sociais, mas principalmente no Facebook. Os radicalismos, os extremismos acentuam, né, o desrespeito à integralidade e à dignidade da pessoa humana. Respondam essas questões e exemplifique com fatos, certo? Vocês vão responder essas questões e exemplificar com fatos. Né? Particularmente, vocês podem fazer isso no caderno ou diário de bordo, como você está aqui, e depois vocês vão seguir o próximo passo, né? O quarto passo, mas não vai ser para esse período, não. Por enquanto, nossa aula remota hoje conclui-se por aqui. Valeu, pessoal! Qualquer coisa, podem procurar-me, né, no privado, no grupo WhatsApp, e tirar suas dúvidas ou expressar suas dificuldades. Até a próxima aula, né? Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, pessoal!